Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Aleluia, glória a Deus. A partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 13. Até o 8, na verdade, depois a gente vai pular para o 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus, então. Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda um, filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. E quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá na minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Verso 13. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos a tua palavra aberta diante de nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor revele-nos a tua santa palavra, que o Senhor fale conosco. Senhor, como nós precisamos, ó Deus Santo, querido Senhor, da revelação, da iluminação do teu Espírito, ó Deus, em nosso espírito, para que nós possamos sair daqui, ó Deus, tendo sido ministrados pela tua santa palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Agradeço o fervor dos irmãos aí por orar pela palavra. Nós precisamos sempre de oração. Bom, nós estamos meditando no Antigo Testamento. Os irmãos sabem, nós essa semana meditamos principalmente no livro de 2 Samuel. Nós estamos acompanhando a história desse povo, irmãos. Desde Gênesis nós estamos acompanhando Deus escolhendo um homem, Abraão. Abraão tem filhos, Abraão tem um filho, Isaac. Isaac tem 2 filhos. Jacó fica como descendente. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Você conhece a história? Israel, que era o neto de Abraão, tem 12 filhos. Essas 12 filhos constituem 12 tribos. Você conhece a história? A Bíblia diz que José, vendido pelos seus irmãos, vai parar no Egito. Depois todos os irmãos de José, toda a família de José vai junto com ele para o Egito. E todo o povo de Israel agora é escravo no Egito. A Bíblia fala que passam-se 450 anos. Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar esse povo, para sair do Egito. E você conhece a história também da libertação, do êxodo do povo de Israel, da saída do povo de Israel. Deus abre o mar. Mas a Bíblia diz que uma vez que o povo sai do Egito, eles entram no deserto e sentem falta de pão, sentem falta de água. E ao invés de orarem e clamarem a Deus para que Deus suprisse a necessidade deles, a Bíblia diz que eles abrem a boca para murmurar, abrem a boca para reclamar. E principalmente no episódio dos 12 espias, Deus dá uma condenação para aquele povo. Ele fala: olha, vocês vão ficar agora 40 anos perambulando nesse deserto, porque eu pedi para vocês ir lá espiar a terra, e o relatório que vocês disseram foi um relatório negativo. E a Bíblia diz que esse povo fica 40 anos ali no deserto. Mas aí Moisés, que era o libertador desse povo, morre ali no deserto. E a Bíblia fala que Deus levanta um novo homem, um novo líder, é Josué.
Deus fala para Josué: Josué, seja forte, corajoso, eu sou com você, você vai conquistar a terra. E o livro de Josué, nós lemos aqui durante essa caminhada, o livro de Josué mostra essas 12 tribos, falei aqui esses dias, essas 12 tribos conquistando cada uma o seu território. É como se fossem os estados do Brasil, dadas as proporções. Então a tribo de Dan ficou em uma terra, a tribo de Benjamim ficou numa terra, a tribo de Naftali, a tribo de Manaim, de Manassés, cada um deles ficam em uma região, eles se alocam numa região, a tribo de Judá. E a Bíblia diz que logo depois disso, depois que Israel está localizada, Josué também morre. E a Bíblia diz que agora quem se levanta para governar no lugar desse líder, que era Josué, são os juízes. E a Bíblia tem um livro só de juízes. E a Bíblia relata alguns juízes, eu falei aqui esses dias, uns muito famosos como Sansão, Baraque, Débora, quem mais? Enfim, Gideão, tem alguns juízes que são mais famosos. A gente contou aqui a história do Eude, que é o que meteu a facada no Eglon e levantou o povo de Israel. Então Deus vai levantando juízes, mas a Bíblia fala que em determinado momento esse povo se cansa de ter um juiz. E o último juiz, que foi Samuel, a Bíblia diz que mostra que Samuel era profeta, sacerdote e juiz. O último juiz é renegado quando ele tenta passar esse legado para a sua família, para os seus filhos. O povo de Israel fala: Samuel, não leva mal, mas a gente não quer que seus filhos sejam juízes sobre nós. A gente quer um rei. Levanta um rei para nós. E a Bíblia diz que Deus escolhe um homem chamado Saul, um homem do tipo que o povo queria. Ele era forte, bonito, alto, guerreiro, era o padrão humano, era alguém que você olhava e falava: esse cara tem pinta de rei, ele tem cara de rei. Você chega e fala: é um rei esse aí. Mas esse homem que era apenas aparência, a Bíblia diz que ele não tinha essência. Então Saul faz muitas coisas que desagradam o nome de Deus. A Bíblia fala que Deus fala: olha, eu me desagradei de Saul, então eu vou levantar um cara, um camarada, não agora como aparência, eu vou levantar um cara como que tem um coração igual o meu, um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia, você conhece essa história também, fala que Samuel vai para a casa de Jessé, ungir um rei, e chega lá, os 6 filhos de Jessé, os 7 filhos de Jessé se apresentam, mas nenhum deles era. E Deus fala para Samuel: Samuel, você está olhando com os olhos carnais, você está olhando para a aparência, mas eu não vejo, Samuel, como o homem vê. Eu tenho um olhar diferente, então você precisa ter meu olhar. E a Bíblia diz que quando Davi entra na sala, Deus fala para Samuel: Samuel, é esse cara, ele vai ser o meu rei. E Davi era um jovenzinho de boa aparência também, bonitinho, ruivo. E a Bíblia diz que Deus levanta Davi para ser rei em Israel. E você vai ver que a história de 1 Samuel e entrando em 2 Samuel é praticamente para contar o reinado de Saul. Encerra o reinado de Saul, vem Davi. Saul começa a perseguir Davi, porque Saul era o rei no trono, mas já começa a ver que Davi tinha uma pinta de rei, ele tinha um jeitão de rei. E a Bíblia fala que Saul fica com inveja de Davi. Você vê que coisa interessante. Saul é o rei no trono e ele tem inveja de um menino que tem pinta de rei. Talvez isso queira dizer que você não precisa ter mais do que a pessoa para ela invejar você. Tem gente que tem muito menos, mas mesmo assim sente inveja. Mas a inveja é assunto para outro momento. E a Bíblia diz então que Davi é levantado rei. O livro de 2 Samuel, irmãos, se o livro de 1 Samuel ainda divide essa atenção, Saul e Davi, o livro de 2 Samuel fica muito claro. A gente está aqui contando a história de Davi. 2 Samuel toda é contando, porque no livro de 2 Samuel, no capítulo 1, Saul morre. Saul morre e a Bíblia fala que Isbosete, que era o filho de Saul, tenta reinar lá, mas sofre um golpe, vira aquela coisa, e Davi começa a reinar, e ele começa em Judá, reina 7 anos em Judá, mas daqui a pouco Davi está reinando sobre as 12 tribos de Israel. Ele não era mais só rei em Judá, ele é rei das 12 tribos. E é interessante que você vai ver que quando Davi chega no trono mesmo, e ele está reinando sobre as 12 tribos, Davi tem algumas prioridades. Qual que era a primeira prioridade de Davi? Vamos buscar uma arca. Vamos buscar a arca da aliança.
vamos buscar a arca da presença. A Bíblia fala que por muitos anos a arca ficou lá no território filisteu, em Gate. E eles trouxeram e ela ficou lá, mas nunca mais ela voltou para Israel. E Davi fala assim: não, vamos lá e vamos buscar a arca. E Davi vai buscar a arca. Aí você deve conhecer a história. Na primeira tentativa, um homem morre. A arca está caindo, ele vai pegar a arca e ele morre fulminado. E Davi fica triste. A Bíblia fala que por 3 meses a arca fica na casa de Obed-edom, não podia, e Davi vai estudar. Por 3 meses Davi vai se perguntar: o que eu fiz de errado? Eu estou tentando trazer a arca, é uma coisa positiva, é legal, estou trazendo a presença, mas eu estou fazendo alguma coisa errada. A Bíblia fala que depois dos 3 meses, ele fica sabendo que a casa de Obed-edom está sendo abençoadíssima. E ele fala: não, se o Obed-edom está sendo abençoado, eu vou trazer a arca para mim, porque eu quero ser abençoado também. E Davi vai lá e busca a arca e ele traz. Então essa é a primeira iniciativa de Davi. Davi conquistou o trono, irmãos. A primeira coisa que ele fez é: vamos buscar a arca. E interessante que Saul reinou por 40 anos. 40 anos que Saul foi rei, ele nunca pensou na arca. Quer dizer, é possível você fazer a obra de Deus sem a presença de Deus. É possível você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, mas não ter presença de Deus nenhuma. Isso é lamentável. Tem gente que prefere continuar fazendo: não, deixa eu ser rei, deixa eu ficar aqui na posição, mas não se preocupa em dizer assim: deixa eu ir lá buscar a presença. Davi fez, foi a primeira coisa. Uma segunda coisa que Davi fez: ele ampliou o reinado. Você vai ver que Davi, ele faz negócio muito fácil. Ele conquista território. Ele era um grande guerreiro. Ele conquista território. Ele faz amizade com outros reis. Ele compra, vende. Ele traz arquitetos. Ele constrói. Ele faz de Jerusalém. Irmãos, Jerusalém, nessa época aqui, nos tempos de Davi e Salomão, Israel foi o centro do mundo. Você vai ver a história contar que por muitas vezes, por exemplo, o Egito em um tempo foi o reino mais glorioso. A Babilônia por um tempo também foi o reino mais glorioso. Depois veio o Império Medo-Persa. Por um tempo os persas foram os mais gloriosos. Depois vieram os romanos, os gregos. Você deve conhecer a história. Mas nessa época aqui, se alguém perguntasse assim: qual é a nação mais poderosa do mundo? Todo mundo ia dizer: é Israel, porque tem um rei Davi. Davi, ele vai expandir o território, ele vai conquistar, ele vai ganhar, ele vai enriquecer, ele vai prosperar, ele vai derrotar seus inimigos e vai fazer alianças com os vizinhos, porque Davi era muito poderoso. Então essa é a segunda coisa que Davi faz: ele expande seu território. Depois que Davi expandiu muito o seu território, ele tem uma ideia. Ele fala assim: olha, eu estou vivendo aqui num palácio tão bonito, os arquitetos fazem uma coisa tão linda para mim, eu quero construir uma casa para Deus. Essa é a terceira coisa. Terceira coisa que Davi pensa: eu vou construir um palácio para Deus, eu quero construir um templo. Ele vai perguntar para o profeta fala: pode fazer, Davi, vai ser bom. O profeta vira as costas, Deus fala: não, volta lá e fala para Davi que não é para fazer nada. Ele não vai fazer, a ideia veio dele, mas quem vai fazer é o filho dele. Então depois quem faz o templo é Salomão, mas a ideia nasce no coração de Davi. Por isso que lá em São Paulo você deve conhecer um templo lá com o templo de Salomão, mas a ideia veio de Davi. Mas por último, e é aqui que eu queria chegar, a Bíblia fala que Davi, ele quer ter misericórdia do povo de Saul. Agora que ele está estabelecido, agora que ele quer estar rico, agora que ele está poderoso, agora que ele quer construir um palácio para Deus, agora que a arca já está em casa, agora que ele tem a presença de Deus ali, agora que está tudo estabelecido, ele se faz uma pergunta: não sobrou ninguém de Saul? Não sobrou ninguém da casa de Jonatas? Porque Jonatas era amigo de Davi. A gente leu 1 Samuel, antes de chegar a 2 Samuel, por uma razão óbvia, né? Em 1 Samuel 20, a gente viu que Davi e Jonatas fizeram uma aliança. Jonatas falou para Davi: Davi, eu sei que você vai ser o próximo rei. Eu sei, está na cara, Deus está mostrando claramente que você vai ser o próximo rei. Então eu só te peço uma coisa, Davi, Jonatas falando. Eu só te peço uma coisa: quando você virar rei, se eu morrer, ele fala, se eu morrer, tenha misericórdia dos meus filhos, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia do meu povo. Por quê, irmãos? Porque era normal da época, presta atenção, senão você não vai entender nada da história.
Era normal da época, quando um rei que não era da dinastia assumia o trono, ele matava todo mundo que é para não correr o risco aquela outra família falar, não, o trono é direito meu. Então, por exemplo, a lógica era, Davi não é parente de Saul. Agora que ele é o rei, o que ele faz? Manda matar todo mundo da família de Saul. Antes que alguém da família de Saul se levante e fala, não, o trono é meu. Então era lógica. Sabendo disso, o que os parentes de Saul fizeram? Todos eles se esconderam, foram viver em lugares. E Davi um dia chama um servo que era da casa de Saul, mas agora está morando ali com ele. Agora a gente já está na história que nós lemos aqui. O nome desse servo era Ziba. E ele falou, Ziba, não tem ninguém da casa de Saul que eu possa usar de misericórdia, de bondade? Não tem ninguém da casa de Saul que eu possa usar de bondade, que eu possa favorecer, que eu possa usar da minha benignidade? E Ziba chega na presença do rei e fala assim, tem um aleijado. E Davi fala assim, e ele está morando aonde? Onde que ele mora? E ele fala assim, ele mora em Lodebar, na casa de Maquir. E a Bíblia diz então que Davi manda buscá-lo. Davi não foi, mas ele mandou buscá-lo. E comitiva real vai lá buscar o Mefibosete, que era o nome do menino. Só vai aparecer no verso 5 aqui que nós lemos. No começo a gente só ouve falar que o nome dele era aleijado. Mas aí vão buscar Mefibosete. E Mefibosete chega na sala do trono. Quando ele chega na sala do trono, ele já chega se ajoelhando. Por quê? Porque Mefibosete sabia, ou pensava assim, se ele mandou me chamar, chegou minha hora. Vai, ó. E Mefibosete já chega se prostrando. E Davi pergunta para ele, Mefibosete? E Mefibosete fala, sou teu servo. E você vai ver no texto que Davi fala assim, não tenha medo, filho. Não tenha medo. Eu te chamei aqui para oferecer da bondade que eu tenho para você. Eu te chamei aqui para oferecer da graça que eu tenho para você. A partir de hoje, Mefibosete, tudo que era do seu avô Saul vai voltar a ser seu. Todas as terras, todos os bois, gado, tudo, manda descobrir o que era de Saul. Eu vou devolver para você. E mais do que isso, Mefibosete, a partir de hoje você se senta na mesa comigo, você vai comer comigo aqui. Você não vai mais voltar para Lodebar, você vai ficar aqui comigo. E todo dia eu quero você na mesa. Essa história é maravilhosa, irmãos. Agora, como eu sempre falo aqui, fica só sendo a história de um menino aleijado e de um rei bom, se a gente não aplica para nós aqui. A pergunta que a gente tem que se fazer quando lê uma história dessa é, e o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco, irmãos? Qual que é a revelação que a Bíblia está querendo nos trazer? Eu não vejo outra maneira de interpretar isso aqui, irmãos, a não ser pensar assim, esse rei bom aqui, esse Davi, que é o rei cheio de bondade, de graça, é um símbolo do próprio Cristo. Cristo é o rei bom, que está sempre ofertando graça e misericórdia para nós. Toda vez que a Bíblia, irmão, aponta para um rei, e esse rei tem bondade, tem graça para oferecer para o seu povo, abra os seus olhos, porque ela está apontando para Cristo. Eu não estou dizendo que Davi era o Cristo, eu estou dizendo que aponta para Cristo. Agora, e Mefibosete, pastor? Mefibosete sou eu. Mefibosete é você. Mefibosete é essa pessoa que tem tudo, nasceu com uma unção de príncipe, mas em algum momento, que é o que a Bíblia conta, ainda no começo de 2 Samuel, no capítulo 4, a Bíblia conta que quando chegou a notícia de que Saul tinha morrido, a ama de Mefibosete, a babá dele, foi correr com ele no colo, e ele caiu, e ele ficou aleijado dos pés. Ele ficou aleijado dos pés. Então esse menino, ele não podia andar. Irmão, se hoje em dia a vida de alguém assim, que precisa de cadeira de roda, assim, alguém que tem algum problema ortopédico, já deve ser difícil. Você imagina naquela época? Se hoje em dia, com toda a tecnologia, já é complicado, você imagina naquela época, o Mefibosete com os pezinhos tortos, não consegue andar, não tem cadeira de roda, não tem nada.
E o pior, ele é filho do antigo rei. O rei atual deve estar vindo aí qualquer hora me matar, passar a faca no meu pescoço, eu vou me esconder. Então essa figura dessa pessoa isolada, sem conseguir andar, com os pés tortos. Irmãos, quando a Bíblia aponta para os pés, ela está falando da caminhada. Sabe o que é o Mefibosete? É alguém que não consegue andar na linha, ele tem os pés tortos. Deixa eu te perguntar, eu e você somos pessoas de pé tortos ou não? Quantos de nós sabemos qual é a linha que se deve andar, mas vira e mexe a gente se pega pisando fora da linha? Vira e mexe, a gente sabe que tem que perdoar o irmão, mas vira e mexe a gente se pega pisando fora da linha, porque é mais forte do que nós. A gente sabe que tem que ter um coração generoso, mas vira e mexe a ganância invade o nosso coração e a gente não consegue, a gente pisa torto. A gente sabe que tem que ter bondade e misericórdia para com os outros, mas vira e mexe, o que invade o nosso coração é ruindade e maldade, e a gente é mal com as pessoas. Irmãos, quem você acha que é esse pé torto aqui que a Bíblia está apontando? Somos eu e você. E merecer mesmo a bondade do rei, nenhum de nós merecemos. E merecer mesmo a graça do rei, nenhum de nós merecemos. A gente estava falando disso hoje lá no CME. Irmãos, sejamos sinceros conosco mesmo. Nós somos mentirosos, nós somos falsos, sovinas, invejosos, preguiçosos. Quem de nós aqui pode dizer assim: Deus, o Senhor tem que me abençoar, porque afinal de contas eu sou bom demais? Ninguém. Todos nós, ao chegar diante do trono de Deus, temos que chegar como um Mefibosete. Senhor, eu não tenho coragem nem de levantar os meus olhos. Por quê? Porque eu ando fora da linha. Eu piso fora da linha, eu piso torto. Quantos conseguem entender o que eu estou falando aqui, irmãos? E nós já falamos aqui sobre Mefibosete. Mas eu não consegui passar por esse texto aqui sem falar, não, é isso aqui, eu preciso ministrar isso aqui para a igreja mais uma vez. Porque nós estávamos falando sobre isso também no CME, o quanto que a Bíblia, ela é viva, irmãos, e eficaz. E parece que às vezes você lê o mesmo texto e Deus nos dá uma direção nova em cima do mesmo texto. Então, o que me chamou a atenção dessa vez aqui nesse texto? Algumas aplicações práticas para nós aqui. Primeiro, eu não consegui nem dar um nome certo para isso aqui, mas eu coloquei assim: a facilidade que nós temos de lembrar dos outros pelo ponto negativo. Já reparou isso, irmãos? A facilidade que a gente tem de lembrar dos outros pelos pontos negativos que as pessoas têm. Porque a Bíblia diz aqui no versículo 3 de 2 Samuel 9, a Bíblia diz que Davi perguntou se tinha alguém, tem algum filho de Saul, tem algum filho de Jonatas, tem alguém dessa família, tem alguém que era da família real, tem alguém que era príncipe, tem alguém que eu possa usar de misericórdia? E o Ziba responde o quê? Ele não fala o nome de Mefibosete, ele só fala assim: tem um aleijado lá. Tem um aleijado, mora lá em Lodebar, na casa de Maquir. Está lá, rei, está lá, o aleijado está lá. E como eu disse para você, Davi manda buscar, ele vem, e você não vai ver nesse trecho aqui, pelo menos nesses primeiros versículos, o nome de Mefibosete ser citado. Por quê? Porque no começo da narrativa, só o que se lembram é: ele tem o pé torto, já viu? Ele manca, já viu que ele manca? Ele só dá mancada, o Mefibosete, já viu que ele só dá mancada? Irmãos, para pensar aí, reflita comigo, como que nós temos facilidade de fazer isso? E eu nem estou falando aqui aponta para uma deficiência física, mas eu falei para vocês, se você for ver isso aqui espiritualmente, tem uma razão dos pés de Mefibosete, mas não estou falando de deficiência física, porque a gente brincava muito com isso, hoje em dia já não pode mais brincar, dizem que é politicamente incorreto. Mas quando a gente tinha um amiguinho lá, que a cabecinha dele era um pouquinho mais avantajada, ele virava o cabeça da turma, na hora. Ó cabeça, na hora.
Irmão, eu já tive tanto apelido na escola que eu vou falar, eu não tenho nem... Mas é assim, ó. Sobrou o Mata porque era mais legalzinho assim, que não ofendia muito, mas o resto eu não posso nem falar aqui. Mas não estou falando disso, de quando você tem uma aparência. O pessoal pegava muito no meu pé, porque desde criança eu tenho pouco cabelo, desde criança. Pouco cabelo assim, vamos traduzir, calvície mesmo. Eu tinha uma falha. A galera acabava, hein? O último assim, do segundo para o terceiro colegial era Zidane já. Ô Zidane, teve uma vez que pegaram fizeram uma caricatura do Zidane, colou na escola inteira. E colocou assim, ó, procura-se Zidane, primeiro A. Aí todo mundo falou, quem que é esse Zidane? Eu saí tirando as coisas. Mas eu não estou nem falando disso. Mas eu estou falando dos defeitos morais. Você já reparou como a gente tem facilidade de apontar os defeitos morais das pessoas com uma facilidade incrível? Quem que é fulana? Ah, aquela chata. Aquela fofoqueira que mora ali não é? Eu sei quem que é. Eu sei quem que é, aquele... Rapaz, teve uma vez que deu uma briga aqui na igreja, porque tinha um irmão aqui, que eu achava que era com carinho, eu nunca liguei, que ele me chamava de pastorzinho. E o outro camarada não gostou, rapaz. Ele falou, vai ficar chamando pastor de pastorzinho, pode parar com isso aí. E virou uma briga. E eu falei, gente, vocês não precisam brigar por causa disso. Para de bobeira. Mas sabe quando a gente tem facilidade de lembrar do pé torto do cara? Ontem eu estava conversando com uma pessoa, a gente estava lembrando num caso, eu tinha até esquecido disso, mas um rapaz aqui da cidade, que lá atrás ele foi flagrado pegando o que era dos outros, se é que você me entende, E assim, foi uma vez, sei lá, não sei se tinha feito antes, mas naquela vez ele deu o azar de alguém flagrar. Foi preso, porque estava pegando o que não era dele. E foi não sei o que e tal, daqui a pouco ele saiu e, pelo menos que a gente sabe, está lá trabalhando agora. Está lá trabalhando e está tentando conquistar as coisas dele, sei lá, não sei, não sei do íntimo, mas vamos parar para pensar assim, quando alguém mencionar uma pessoa sobre, faz 10 anos que isso aconteceu ou mais, alguém menciona de uma pessoa dessa, na rodinha alguém fala, o ladrãozinho, aquele ladrãozinho, né? Não, irmão, não é ladrãozinho não, uma vez ele foi pegando o que era dos outros, talvez se arrependeu, talvez nunca mais fez, talvez está trabalhando aí agora para conquistar as coisas dele, mas a gente tem facilidade. Você quer ver um outro exemplo? Já viu aquela mulher pega em ato de adultério? A Bíblia fala que ela foi pega em ato de adultério. Aí todos os acusadores trazem ela e você conhece a história, né? Todo mundo quer tacar pedra nela. Jesus falou, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Se a sua Bíblia é igual a minha, que tem esse subtítulo em cima, eu não sei se você sabe, mas esse subtítulo aí não é da Bíblia, foi os estudiosos depois que foi pondo para facilitar a leitura. Você sabe o que você vai ler. Na Bíblia está escrito assim, a mulher adúltera. Quem disse que ela é adúltera? Não é isso que o texto diz. O texto diz que naquela ocasião ela foi pega em ato de adultério. Mas ser adúltera quer dizer que ela adulterava a vida inteira. Mas quando alguém for falar, sei aquela adúltera, sei. Sei aquele mentiroso. Sei o ladrãozinho. Sei o maconheiro. Sei aquele pastorzinho lá daquela igreja, sei aquele... Como a gente gosta de levar para o negativo. E lembrar só das coisas. Ninguém lembra das coisas boas que o cara fez, só lembra do... Mas é interessante, irmão, sabe o quê? Que no versículo 6, aqui, a Bíblia fala que os soldados vão lá, buscam Mefibosete. E ele chega diante do rei. Aí, quando ele chega diante do rei, ele se prostra. E o que o rei fala para ele? O que o rei fala para ele? Mefibosete. Ziba, quando falou dele, não falou o nome. Falou, é o aleijado. Mas o rei, quando esse homem chega na presença dele, quando esse menino chega na presença dele, o que ele fala? Mefibosete.
Sabe por quê, irmãos? Porque pode o mundo inteiro te chamar pelo seu defeito, o seu rei te chama pelo nome. Pode todo mundo te chamar pelo seu passado, o seu rei te chama pelo nome. Pode todo mundo te chamar pela tua falha lá de trás, o seu rei te chama pelo nome. Ele não falou: aleijado, é você que está aí. Não, Mefibosete, é você, filho. Sou eu servo, meu rei. Porque pode o mundo inteiro te tratar como se você fosse o seu passado, pode te tratar como se você fosse sua falha, pode te tratar como se você fosse o seu erro, pode te tratar como se você fosse a sua deficiência. O Senhor te trata pelo nome. O Senhor te trata pelo nome. Agora, irmãos, a Bíblia diz que toda a criação estão aguardando ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Se Deus chama cada um pelo nome, como você quer que Deus trate o seu irmão? Como que você acha que Deus quer que você trate o seu irmão? Você acha que Deus quer que nós, que somos o povo dele aqui na terra, fiquemos chamando os outros aí de aleijado? Você acha que Deus quer que a gente fique chamando os outros aí de ladrãozinho? Você acha que é a vontade de Deus que a gente aponte para as pessoas e diga: ah, você é aquela adúltera lá, né? Ah, tá. Ah, você é aquela fofoca. Você acha que Deus quer isso de nós, irmãos? Vou te falar, não. Deus queria que nós abríssemos os nossos braços, abríssemos o braço aqui da igreja e disséssemos lá na rua: podem te tratar como for, filho. Aqui a gente vai te tratar pelo nome. Lá fora podem te chamar pelo seu defeito, pela sua falha, pelo seu passado. Aqui, nós que somos filhos de Deus, vamos tratar você como Deus trata. Aqui você não tem passado, aqui você não tem vida anterior, aqui você não tem, nós não queremos saber como que era antes. Nós vamos tratar você como irmão aqui. Te pergunto, irmão, será que nós temos tratado as pessoas pelo nome? Será que nós tratamos a pessoa pelo passado, pela história, pelos defeitos, pelo pé torto, pela... Segunda coisa que me chamou a atenção lendo esse texto, que eu nunca tinha parado para pensar, irmão, é: quem é Maquir? Quem é Maquir? Porque a Bíblia diz que quando o rei pergunta: é, Ziba, ele é o aleijado? Tá bom, vamos passar essa parte. Não vou nem considerar o que você está falando aí, viu, Ziba? Você devia estar chamando ele de Mefibosete, mas beleza. Agora eu te pergunto, onde que ele está? Aí, o Ziba vai falar assim: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar, a gente já falou muito aqui sobre Lodebar, irmão. A palavra Lo significa não, Debar, pastagens. Então essa terra chamada Lodebar significa não pastagem. Quer dizer, não tinha nada verde, nada crescia. Era uma terra seca, uma terra árida, uma terra pobre, uma terra sem nada. Lodebar. E o Mefibosete, refugiado, vai morar lá nessa terra, sem pastagem, sem nada. Mas é interessante que a Bíblia diz que ele está na casa de um homem chamado Maquir. A terra realmente é pobre, é seca. Mas quem é o Maquir? E aí, interessante, irmãos. Hoje a gente estava lendo a Bíblia, a passagem, o texto de hoje. E aí o Maquir apareceu de novo. Nunca tinha reparado nisso. Por isso que a Bíblia é um livro maravilhoso. No capítulo 17 aqui de 2 Samuel, a Bíblia conta aqui no capítulo 17 de 2 Samuel que Davi está fugindo do seu filho Absalão. Outra história também. Mas Absalão está correndo atrás de Davi, Davi está fugindo, ele fica meses talvez fugindo do seu filho, em guerra. E a Bíblia diz que quando Davi está em guerra com o seu exército, ele está fora do palácio porque Absalão tinha tirado Davi do palácio. A Bíblia diz que 3 homens vão lá ajudar Davi nesse momento. Ajudar como? Trazendo providências. Eles trazem queijo, trazem leite, trazem água, trazem comida, trazem pão, trazem vinho, trazem... Quem eram esses 3 homens que veio? 2 Samuel 17, 27. Abre aqui para mim, por favor. 2 Samuel 17, 27. Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas, Maquir, filho de... Você acha que é a mesma pessoa? Não.
É muita coincidência, né, irmão? Ser o mesmo pai e morar no mesmo lugar é demais. Com o mesmo nome. Então, é o mesmo cara. Maquir, filho de Amiel de Lodebar e Barzilai. Então, esses 3 homens, Sobe, Barzilai e Maquir, foram dar assistência para Davi. E o que eles levaram? Verso 28. Trouxeram a Davi e ao seu exército. Não foi só para Davi, não. O exército inteiro de Davi. Eles trouxeram cama, bacia, utensílio de cerâmica, trigo, cevada, farinha, grãos de trigo, feijão, lentilha. Verso 29, tem mais alguma coisa? Mel, coalhada, ovelhas, queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Juntou Barzilai, Maquir e Sobe, e trouxeram tudo isso para um exército inteiro. Irmão, eu te pergunto, tem como ser pobre e trazer tudo isso aí para um exército? Não. Agora volta lá em 2 Samuel 9. Onde que o Mefibosete está mesmo? Na casa de Maquir. Então, Lodebar é verdade, é um lugar de pobreza, onde nada nasce. Mas Maquir tem uma casa ali. Provavelmente Maquir nem morava ali, mas ele construiu uma casa ali para dizer: Mefibosete, vai lá, mora na minha casa, fica lá, eu vou te guardar lá. Porque para Maquir ter tudo isso aqui, irmãos, provavelmente ele não tinha só casa em Lodebar, ele devia ter casa em outros lugares, ele devia ter pastagem em outros lugares, ele devia ter mantimento em outros lugares. Ele era um homem rico. Mas o que eu entendo, para onde eu estou apontando aqui, irmãos, é que quem é esse Maquir que topa ajudar um Mefibosete que não tem nada para dar em troca? Quem é esse Maquir que fala: olha, eu estou construindo uma casa aqui, Mefibosete, vem morar, você vai ficar aqui, você vai ficar guardado, eu vou cuidar de você, a casa é sua, o mantimento é seu, tudo é seu, eu vou cuidar de você, você não precisa me dar nada, porque Mefibosete não tinha nada mesmo para dar. Mas Maquir, esse homem com esse coração, que ajudava o rei, mas também ajudava um refugiado de guerra, talvez nos explicando que nós não podemos ter fazer acepção de pessoas, irmãos. Se o seu coração é generoso para abençoar o pastor, tem que ser generoso para abençoar o seu irmãozinho aí do lado também. Não pode ter acepção. Mas esse Maquir é o cara que vem. E outra coisa, eu fico imaginando que o Maquir deve ter pensado assim, ou ele não pensou, não sei. Qualquer outro ia pensar, falar: cara, eu vou trazer esse menino para cá, mas ele não é o neto do Saul. E quando Davi resolver vir atrás dele? Vai vir aqui para minha casa. Eu fico imaginando outras pessoas aconselhando Maquir: Maquir, você está doido? Você vai trazer esse cara para sua casa? Esse cara é problema, Maquir, você é louco. Daqui a pouco Davi vem com o exército dele aí, vai derrubar tudo, a casa com tudo. Você está maluco, Maquir? Deixa eu te falar uma coisa. Quando foi a última vez que você abriu as portas da sua casa para ajudar alguém que não tinha nada para dar em troca? E eu não estou falando só da casa, não, irmãos. Estou falando abrir os braços, abrir a vida, abrir o coração, oferecer alguma coisa, ensinar algo, dar um curso, sei lá, fazer qualquer coisa e dizer: olha, Mefibosete, eu sei que você não tem como pagar, mas você está sendo convidado para vir morar na minha casa. Será que eu fiquei pensando nisso, falei: rapaz, se o pastor Silvio deixasse, eu ia colocar o nome da igreja aqui, Igreja Batista Casa de Maquir. Porque a casa de Maquir é esse lugar que recebe, mesmo quem não tem nada para dar em troca, e diz: aqui, os recursos são para você, Mefibosete, vem morar aqui com a gente. Vem, Maquir, ser parte dessa família. Vem, ô Mefibosete, ser parte dessa família. Aqui as portas estão abertas para você. Mas hoje, irmão, sei lá, parece que a igreja perdeu essa unção de Maquir. A gente só recebe quem tem alguma coisa para dar em troca. A gente não recebe gente problemática. Não, pastor, você está doido, deixa esse cara para lá. Direto eu vejo ele aí, passando droga para os outros, aí você vai ficar: não, esquece isso aí, pastor.
Será que nós somos como Maquir, irmãos, dispostos a abrir a nossa casa, abrir o nosso coração, abrir a igreja, dizer você é bem-vindo? E o Mefibosete entrando e falando, mas pastor, não tem nada para oferecer, eu estou vendo que vocês são. Não, aqui você pode ficar tranquilo, nós vamos cuidar de você. Não tem como ler essa palavra sem se lembrar de Barnabé. Lembra do Barnabé? Paulo não queria de jeito nenhum levar João Marcos, mas Barnabé falou, tá bom, Paulo, se você não quer que a gente leva, eu vou com o João Marcos lá para minha casa. A Bíblia fala que Barnabé e João Marcos vão para Chipre, enquanto Paulo com Silas vai continuar fazendo a obra. Onde que era Chipre? Era a casa de Barnabé. Então Barnabé leva João Marcos para casa. Maquir leva Mefibosete para casa. E nós, irmãos, quem que nós levamos para casa? Que coração nós temos para ajudar, para discipular? Uma igreja que é a casa de Maquir, é uma igreja onde o discipulado é forte. Vem aqui na minha casa. A minha casa está aberta para você, vamos tomar um café. Eu lembro que teve uma vez uma pessoa entrou aqui na igreja e falou assim, muitos anos eu fui de igreja, nunca meu pastor chamou na minha casa. E ela estava abismada porque eu tinha chamado ela lá para minha casa. Pastor, fiquei mais de 15 anos aqui, o pastor nunca me chamou na casa dele. O senhor, eu estou aqui um mês, o senhor já me chamou para vir na sua casa. E eu não estou falando a casa literal, irmãos, estou falando da sua vida, seu abraço, seus braços, seu auxílio. Uma terceira coisa que nós percebemos nessa história, me chamou a atenção dessa vez, é que quando o rei se aproxima, irmãos, quando o rei se aproxima é para ofertar graça para nós. Sabe, o versículo 5 aqui de 2 Samuel 9, diz, esse texto, o versículozinho curtinho, talvez a gente passe despercebido, mas ele fala assim, então o rei Davi mandou trazer Mefibosete de Lodebar. Não foi Davi que foi lá buscar ele, ele mandou que trouxessem. Irmão, você já imaginou isso? Você é um Mefibosete lá, refugiado, na casa de Maquir. Você está anos pensando assim, meu Deus, será que Davi vai lembrar que tem eu? Será que ele vai mandar me matar? Será que vai me procurar? Será que ele está atrás de mim? Já viu? Eu acho que não é da nossa realidade, mas deve ser triste ser uma pessoa fugitiva. Deve ser triste ser uma pessoa fugitiva, ter que se esconder, não poder postar nada no Instagram, no Facebook, não poder ter conta aberta, não poder trabalhar registrado. Eu sou fugitivo, você está doido? É lógico que é dadas as proporções, né? Mas uma vez que eu jogava bola e tinha um time, aí nosso time lá tinha um camarada que ele era encostado do INSS, e era um dos atletas do time. Aí o fotógrafo falava assim, gente, a foto pro time, a foto. Ele falava, não, peraí que eu tenho que ir no vestiário. Sumia. Aí o pessoal falava, pai, mas fulano nunca sai na foto, o que acontece? Toda vez ele está no vestiário. Aí uma vez falaram, não, pai, que ele não pode sair na foto não, tá? É fugitivo, essa foto, a pessoa aparece lá, alguém da empresa, fala, ué, mas ele está jogando bola encostado no Enem, como assim? Fugitivo. E eu fico imaginando lá o Mefibosete fugitivo, escondidinho, não tinha rede social, não tinha amizades fora, toda hora preocupado se alguém ia chegar. Mas esse versículo diz que Davi mandou buscá-lo. Aí chega, de longe ele vê uma comitiva. Irmãos, naquela época era muito caricata. Você via de longe, olha, era uma comitiva real, é do rei. Aquele exército, ele é o exército do rei, aí vinha, montados a cavalo, a comitiva real, soldados do rei. O Mefibosete deve ter pensado, é agora. Vão passar o cerol em mim, vai. É agora. Aí alguém chega e fala assim, é aqui que mora um tal de Maquir? Aí sai o Maquir. Você está com um tal de Mefibosete aí dentro, Maquir? Tô. E o Mefibosete fala, chegou minha hora. Aí fala assim, não, ô Mefibosete, arruma as suas coisas, porque o rei mandou te chamar lá no palácio. Ele quer me matar pessoalmente.
Não vai nem deixar os caras fazer o serviço aqui. Aí vai o Mefibosete na viagem, a cavalo, chega lá, ele já deve ter se prostrado esperando Mas é interessante que no versículo 7, Davi fala para Mefibosete, a primeira palavra, depois de Davi perguntar Mefibosete, perguntar o nome dele, e ele sou eu. A primeira coisa que Davi fala para ele é: não tenha medo. Não tenha medo. Irmãos, falei no começo aqui, nós que pisamos os pés tortos, nós que não andamos na linha, nós que não fazemos a vontade de Deus e sabemos que não estamos fazendo. As meninas estavam cantando aqui com tanta empolgação, mas a igreja será... A impressão que você tem é que vai ser agora. Você pediu perdão, irmãos, aí? Eu pedi. Que eu falei, vai ser agora, quer ver? Nós vamos ser arrebatados aqui. A primeira impressão nossa a estar diante do Rei dos Reis é sentir medo. É dizer, ele vai me fulminar aqui agora. Por quê? Porque a vida toda eu pisei com o pé torto. A vida toda eu fiz o que ele não era para fazer. A vida toda eu estou desagradando ele. Se ele vier agora, se ele manda me chamar agora, então Mefibosete, a primeira reação dele é se prostrar, dizer, tem misericórdia de mim. É o Pedro, irmão, lembra do Pedro na pesca maravilhosa? Ele está ali, não conseguiu pescar nada a noite inteira, mas aí Jesus manda ele lançar a rede, ele pesca uma multidão de peixe, enche o barco quer tombar. Pedro olha para aquele homem e fala, quem que é esse cara? A primeira atitude de Pedro é se prostrar e dizer, Senhor, fica longe de mim, porque o Senhor é santo. O Senhor é santo, eu não posso ficar perto do Senhor. Eu piso com o pé torto. É o Pedrão admitindo, eu resolvo as coisas na faca, Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é puro, o Senhor é limpo. Eu não mereço ficar perto do Senhor, afasta-se de mim. E o Mefibosete aqui é a mesma reação, mas a primeira palavra que o rei fala para Mefibosete e fala para nós aqui, irmãos, é não tenha medo, eu vim para te favorecer, eu te chamei para derramar favor na sua vida, para derramar bondade. É interessante que essa palavra que é traduzida aqui como bondade é chesed no hebraico. Agora eu estou todo metido, que eu estou com uma Bíblia aqui que traduz para o hebraico. Chesed, o que significa chesed? Além de bondade, é benignidade, é favor, é graça. Chesed, eu quero derramar sobre você, ô Mefibosete, chesed, é bondade, é graça, é favor. A atitude nossa talvez seja igualzinha de Mefibosete. No versículo 8, Mefibosete fala assim, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para receber da sua bondade? Quem sou eu para receber da sua graça? Quem sou eu para receber do seu favor? Quem sou eu para receber do seu chesed? Eu não sou nada, eu não mereço nada. Merecer mesmo, eu merecia morrer. Por que o Senhor está tratando assim comigo, com tanta bondade? E a resposta do Senhor está no mesmo versículo 9. Ele diz, no versículo 7, desculpa. Ele fala, eu vou exercer essa chesed na sua vida, ô Mefibosete, por causa da minha amizade com seu pai. Eu vou exercer a minha bondade porque eu tinha uma amizade com seu pai. Sabe o que Davi está falando? Eu e o seu pai, Mefibosete, fizemos uma aliança. E a aliança que eu tenho com seu pai faz a graça, a bondade que eu tenho para oferecer ser derramada sobre você. Irmão, isso aqui é Novo Testamento puro. Por quê? Porque o rei e o pai fizeram uma aliança. E por causa da aliança que o rei e o pai fizeram, nós recebemos graça.
O Pai aceitou o sacrifício do rei e nós recebemos graça. O Pai aceitou o sangue do rei e nós recebemos bondade. O Pai aceitou o sacrifício do rei e nós recebemos Chesed. Quem sou eu, Senhor? Não, é verdade, você não é nada, Mefibosete, mas eu fiz uma aliança com seu pai. Antes de você nascer, eu fiz uma aliança com seu pai. Antes de você existir, eu já tinha uma aliança com seu pai. Por isso que o que eu quero derramar sobre você, Mefibosete, é bondade, é graça. Quantos de nós, irmãos, às vezes quando se fala de Deus, de igreja, a gente anda temeroso. Eu quero te dizer, Deus quer derramar bondade sobre você. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal. O que Deus quer derramar sobre nós é bondade, é graça. Mas uma quarta coisa que me chama a atenção, eu termino aqui. Os meninos do louvor, se quiser vir, já se preparar aqui. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que a palavra de Deus diz, no verso 13: então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e ele era aleijado de ambos os pés. Então quer dizer, não é que ele foi curado, ele continuou sendo aleijado, mas comia na mesa todo dia. Ele passou a comer na mesa com o rei, e ele era aleijado. E aí, irmãos, tem tantas aplicações que nós poderíamos falar aqui, de eu estou à porta e bato, se você abrir, eu vou sentar e ceiar com você, você comigo. Tem muitas coisas, mas nesse texto, nessa lida, nessa meditação em especial, o que o Senhor ministrou no meu coração é: você já parou para pensar em que mesa é essa? Já parou para pensar que mesa é essa que Davi está convidando o Mefibosete para sentar? Porque Davi já era uma pessoa incrível. Vou sentar numa mesa, quem que vai sentar? Davi. Quem que é Davi? É o cara que derrubou Golias. É o cara que conquistou tudo isso aqui pelo reino. É o cara que fez Israel sair de um paizinho, desculpa a palavra, porcaria, e ser a maior potência do mundo. É um herói. Até hoje, irmão, você vai em Israel, a pessoa mais louvável de Israel, para quem não acredita em Cristo Jesus, é Davi. O símbolo da bandeira de Israel é a bandeira, é a estrela de Davi, não é? Azul, branco e a estrela de Davi no meio. Davi é um herói. Davi talvez é o maior herói da nação. Davi é o orgulho de Israel. Que mesa é essa que eu vou sentar? É a mesa que quem senta na ponta é Davi. Ah, mas tá bom, pelo menos é Davi, ele me chamou, tá? Mas quem que senta do lado dele? Do lado dele senta o general Joabe, homem de guerra, valente na batalha. Quantas e quantas batalhas Davi nem precisou ir batalhar, porque Joabe era general, estava na frente do comando das tropas. No caso de Urias, o Eteu, por exemplo, quando Davi mandou matar Urias, ele manda uma carta para Joabe: Joabe, você que é meu comandante, meu general, olha, coloca Urias aí na frente da batalha. E era Joabe, algumas batalhas Davi nem precisou ir, porque Joabe estava diante do exército de Israel, era um general poderosíssimo. Se Davi era um grande nome, Joabe era o segundo do reino. Homem honrado, homem de guerra, valoroso, varão forte. Ah, tá bom, é só o general e o rei. Quem que senta do lado do rei ali é Absalão. Já leu a história de Absalão, irmãos? A Bíblia fala que Absalão, da cabeça aos pés, não tinha defeito nenhum. Não tinha defeito nenhum. A Bíblia fala que ele era o mais belo de todo o reino. O homem tinha uns cabelão assim, que ele fazia umas tranças, uns negócios, sei como é que era. Fortão, poderoso, tipo... Tava lá o Joabão, lá, o Absalão lá. Acho que o Mefibosete falou: não, perto do Absalão não dá para sentar não, cara. E o cara...
Mas, irmão, se você é meio feio, senta do lado de alguém que é feio, ainda fica meio equilibrado. Agora, se você senta do lado de uma pessoa muito bonita, aí a pessoa fala, nossa. Não bastasse isso, depois de alguns anos ia nascer quem? Salomão. Quem é Salomão? O homem mais sábio que passou pela terra inteira. A Bíblia fala que não houve ninguém que tivesse uma sabedoria como a de Salomão. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Estou querendo apontar, irmãos, a inadequação de Mefibosete diante de uma mesa dessa. Senta aqui comigo, mas do lado de Absalão, do lado de Salomão, do lado de Joabe, do lado do rei, quem sou eu? Quantos de nós, irmãos, ao ser chamado por Deus, pensa assim, mas eu sou inadequado demais para isso. Todo mundo aí, pastor, olha aí, ó. O senhor quer que eu faça parte da mesma equipe que o José? O José é um leão aí, o José abraça tudo, vai com tudo, tá aí, tá na... Não, eu sou pequeno demais, o senhor tá louco? O senhor quer que eu faça parte da mesma equipe que o Júlio? O Júlio é líder de célula, tá aí, tá batalhando. Não tava. O Tiagão tá aí, rapaz, esse homem, ele tá curando pela sombra, quem sou eu? Aí eu fico imaginando todo mundo contando, o Joabe falando, eu batalhei e tal, e eu venci. Aí o Absalão, isso não é nada, eu passei ali, as meninas tudo falou, fio pra mim. Aí entra o Salomão e fala assim, não, mas a raiz quadrada diz, você não sabe nada. Vou te explicar aqui, ô Absalão, que você não precisa nem ser bonito, só basta ser um pouquinho mais. E você, Mefibosete? Cara, eu só sei que o rei mandou me chamar. Aí entra o rei e fala assim, Mefibosete, senta aqui do meu lado, filho. Senta aqui do meu lado. Você é meu convidado de honra. A melhor comida, a melhor bebida é sua. Você